Bom, pessoal, então a gente vai começar hoje a falar dos últimos componentes. A gente tem que dar ênfase que são os tiristores e os transistores, né? E o interessante é que hoje a gente vai ver que graças a eles é que existe o sistema computacional que nós usamos hoje, né? Porque antes da válvula a gente não tinha um computador realmente que fazia cálculos pesados em cima de casas decimais muito altas. Então tudo era mecanicamente feito em calculadoras mecânicas como a Lapeyre de Pascal, teve a máquina de Babbage que nunca foi construída e assim por diante, até que surgiu, né? Até que surgiu aqui, como eu vou desenhar, o advento da válvula, né? Todo mundo sabe que o primeiro computador eletrônico foi o advento da válvula. A válvula ela tinha aqui um material que era semicondutor, e desse material passava aqui uma coisa que a gente chamava, que se ligava a esse material, que era chamado de base, certo? E dessa base saía 3 fios, né? Saía um para cá, saía um para cá e um terceiro fio para cá. Sendo que aqui de fora saía dessa emenda aqui desse fio, saía um fio para cá, e dessa emenda aqui saía um outro para cá. E essa reação que tinha aqui no filamento, que era chamado de reação termoiônica, né, que tinha na válvula, fazia com que, se a informação entrasse em forma de eletricidade por um lado e ela não saísse do outro, a gente dizia que era bit zero, entendeu? E quando a informação ela aquecia essa base aqui, ó, na realidade ela ficava acesa, né, porque a energia, aliás, ela ficava apagada. Aí o que acontecia? Quando a base esquentava esse material semicondutor, esse filamento do meio chegava a um ponto em que ele fazia essa energia, quer dizer, o semicondutor deixava a energia passar do fio da base aqui para o meio, e através desse filamento aqui a energia passava desse lado, constituindo bit zero, fazia um chaveamento interno e passava para o outro lado. Então quando a energia saísse dele, a gente dizia que o estado era bit 1. Por quê? Porque quando era bit 1, o que acontecia? A lâmpada, aqui no caso a lâmpada não, a válvula, né? Aqui, ela acendia. Então é por isso que a gente costuma catedraticamente falar que lâmpada acesa é bit 1. E a lâmpada apagada, né? A lâmpada apagada aqui é bit 0. Então, graças a isso daqui, todo um processo eletrônico foi criado em cima da válvula, né? Mas o único problema é que até a eletrônica dielétrica que tinha na época, em 1941, o que você tinha no máximo eram os relés. Era a maior coisa que você tinha de eletrônica, era isso, os relés. Mas o problema é que os relés, eles não sustentavam essa saída aqui por muito tempo. Ele fazia era ficar apagando e desapagando essa saída. Então era um problema você manter o bit aceso. Até para a válvula era problema que de 5 em 5 minutos ela queimava de alto aquecimento, né? Então surgiu aquela questão. Com o tempo eles precisaram desenvolver algo muito menor e muito mais confiável. Muito bem. Até então os aparelhos elétricos e eletrônicos eles já tinham sido desenvolvidos muito bem a nível de fonte. Lembra que a gente já discutiu muito aqui no curso sobre as questões das fontes e dos diodos retificadores, né? Então, como o diodo, né? Então agora vamos para outro cenário aqui. Como o diodo, que a gente já aprendeu, ele tem a propriedade de ter uma massa positiva e conduzir a energia positivamente para essa direção aqui, através de um catodo, né, que é inverso ao anodo. Então aqui a gente tem anodo, aqui a gente tem catodo. Então, graças a isso aqui, passou a existir, com o avanço da engenharia da eletrônica, passou a existir os componentes chamados tiristores, tá? Tiristores. Então veja bem, como a válvula, vou colocar aqui válvula, né? Válvula termiônica. Então, como toda tecnologia
de contagem computacional estava aqui na válvula, eles pensaram, cara, pior que o diodo, dá para usar ele de tal forma que dá para a gente fazer o diodo funcionar como se fosse uma válvula. Então foi daí que surgiu os tiristores, né? É até difícil de falar. Só que os tiristores, eles se dividem em 3 grupos, tá? Eles se dividem nos SCR, deixa eu ver o nome que eu até anotei, porque eu estava até esquecido de acho desse nome aqui, que é um nome complicado. Deixa eu ver se o SCR. É o SCR. Depois veio os diaques e depois vieram os triaques, tá? E desses 3 aqui vai se originar, principalmente em relação aos 3 mesmo, vai se originar em relação aos 3 os transistores, tá? Os transistores. E isso aqui hoje que é a base do computador que conhecemos. Sem transistores, o computador não iria existir de forma alguma, nem a memória RAM ia existir. Se a gente for analisar bem a constituição do computador, só um processador hoje, vamos pegar um i9, ele tem em torno de 898 bilhões de transistores. E uma memória RAM, um módulo só de memória RAM de 8 GB, tem praticamente 8 vezes a quantidade de bits que realmente teria em relação a transistor. Então vamos supor, se 8 gigas são 8 bilhões de bits, né? Então você multiplicando 8 vezes 8, 16, vão ser 16 bilhões de transistores, mas ainda vai ter uma outra multiplicação. Então aí você vê como a memória RAM também ela é formada de transistores. Tá? Então, resumindo, graças a isso aqui, ó, que eu estou rodeando aqui com o pincel, foi que surgiu o computador moderno. Então, se isso aqui não tivesse existido, o computador moderno não existiria. E hoje na placa-mãe do computador, em relação à regulação de energia e para onde a energia vai e para onde a energia vem, isso a gente vai ver lá depois da 15ª aula. Existem muito na placa do computador SCRs, diaques e triaques. Muitas vezes o defeito de uma placa de não ligar é um SCR ou um diaque que está com defeito. Ou às vezes até mesmo um diodo. Mas isso a gente vai aprender a medir depois da 15ª aula. Tá? Bom, então eu quero que vocês tirem um print aí que eu vou ter que apagar isso daí. Tá? Tira um print ou quem está anotando termina de anotar. Avisa aí quando terminar de tirar o print. Já, Matheus? Beleza, então vamos lá. Então deixa eu apagar aqui. Vamos começar a falar primeiro dos tiristores. Eu vou deixar o transistor por último, que o transistor é um pouco mais complexo. Tá? Então vamos falar primeiro dos diaques, que são os mais simples, tá? Vamos falar dos diaques. Bom, primeira coisa, que diacho é um diaque, né? Um diaque, na realidade, ele é é como se fosse 2 diodos, na realidade, né? É como se fosse 2 diodos inversamente proporcionais. Então, lembra que aprendemos que a gente tem o formato do diodo, que é esse aqui, né? Vamos pegar aqui novamente o diodo, certo? A gente tem aqui o diodo, certo? Isso aqui é um diodo, ok? Deixa eu só fechar aqui a janela. Tá, isso aqui é um diodo. Então o que acontece? O diodo, ele tem aqui o seu positivo e negativo, mas o problema do diodo não é problema, é uma característica dele, né? É que ele só segue um sentido, que é esse sentido aqui, certo? E se eu pudesse ter algum componente que ele seguisse qualquer sentido, ou para cima, ou para baixo, ou para a esquerda, ou para a direita, ou para uma direção e para outra direção. Para isso é que existem os diaques. Então, se eu for descrever o diaque de uma forma mais profunda, vamos dizer assim, nada mais são do que 2 diodos, para colocar aqui o número 2 que é melhor. São 2 diodos
de corrente inversa. De corrente inversa, tá? Então olha só como seria então o diac. O diac seria isso aqui, ó. Vamos separar aqui. Então vamos para o diac aqui. O diac seria isso aqui. Seria como se você tivesse um diodo numa direção e tivesse um outro diodo noutra direção, certo? Então isso aqui seria um diac. Você vê que eles estão aqui, ó, completamente em posições diferentes. Então, ou a energia tende a vir para cá, ou a energia vai tender a vir para cá. Então é por isso que a energia pode vir de uma direção, pode vir daqui de cima para baixo, ou a energia pode vir daqui de baixo para cima. Então essa é que é a composição de um diac. Um diac, pior que fisicamente, a gente vai ver na próxima, talvez na próxima ou na próxima, mas a gente vai ver a aparência de um diac. Ele parece muito um diodo, só que ele é pintado. Essa que é a diferença. Então, todo diodo que você vê que não é pretinho, não é de cristal, mas ele é colorido, tipo laranja, azul, amarelo, tá na cara que ele é um diac. Os diacs eles são pintados com cores bem exóticas, tá? Então, essa é a característica. Se você pesquisar diacs aí na internet, você vai ver que tem uns que tem umas cores meio alaranjada, amarelada, azulada, aquele azul ciano, aquele verde bem cheguei. Então isso aí tudo é diac, tá? Só que o diac ele tem uma característica importante, tá? Deixa eu arrumar aqui. O diac ele tem uma característica importante, que ele é formado, já que são dois diodos, né? E aqui é positivo e negativo. Então ele é formado das seguintes massas. Ele é formado de três massas, tá? Já que estão os dois juntos aí, você vai ter uma massa positiva de um lado, neutro do meio e positiva do outro lado. Então, peraí, se ele está me mostrando que é negativo no meio e positivo dos dois lados, então eu posso até desenhar eles de outra forma. Eu posso desenhar eles assim, ó. Certo? Então é isso, ó. Por quê? Porque a gente pode ver muito bem aqui que aqui está o lado positivo, ó, né? Isso, neutro, pode ser neutro ou negativo. Eu vou dizer neutro porque na realidade isso aqui é um estado semicondutor. Ele recebe negativo, mas normalmente ele não tem propriedades negativas. Então ele é um semicondutor, tá? É como se a carga de potência elétrica dele não fosse o suficiente para ele armazenar elétrons. Então é por isso que eu vou explicar já o porquê que esse N ele vai chegar a um ponto que ele vai ter que armazenar e deixar a corrente passar. Eu vou já explicar o porquê. Então veja só, então está aqui, ó, P positivo, aqui também é lado positivo e aqui a gente tem uma anulação, né? Vamos supor, vocês sabem que cargas positivas, se eu vir com uma corrente positiva aqui e uma outra corrente positiva aqui, o que é que vai acontecer? Elas vão se anular, não é isso? Vão se anular. A mesma coisa acontece, se eu vir um negativo aqui e um elétron vir aqui, os dois vão se anular, porque eles vão tentar se repelir, tá? Então é por isso que, deixa eu apagar aqui, é por isso que, nesse caso aqui, as cargas aqui, elas vão tentar se anular. Tá? É por isso que eu te falei, Matheus, que geralmente a gente não pode só pensar nisso aqui como polo negativo ou carga negativa. Na realidade, é um estado neutro, onde as cargas aqui se anulam. Tá? Então, o que acontece? O que acontece é que se de um lado, já que a energia pode vir assim, e já que a energia pode vir assim, o que acontece? Se a energia ela vier numa intensidade tão alta, em que, veja bem, em que você tenha muito mais do que menos, digamos aqui, eu tenho um menos com dois mais. A gente sabe que na matemática, quem tiver mais com menos vai virar mais, né? Vai virar menos isso aqui. Isso tudo vai virar menos, né? Então o que acontece? Acontece que no caso aqui, como não existe menos e a carga positiva passar aqui para o meio do núcleo, se ela atingir uma tensão específica, se ela atingir X volts,
automaticamente a energia passa ou para um lado ou para o outro, tá? Depende de onde ela vai vir, tá? Vamos lá então. Então o que acontece? Aí vem a pergunta, qual é a tensão que exige aqui para passar? Aí é que está o detalhe. Se você estiver fazendo um projeto eletrônico, você vai saber qual é a tensão que vai passar aqui no teu DIAC. Então o que acontece? Eu sei que a tensão que está passando aqui é 11 volts. E eu vou querer que esse DIAC ele tenha um ponto de ruptura para que esse ponto de ruptura faça a energia passar para o outro lado. Nesse caso eu tenho que comprar um DIAC que seja 11 volts. Eu tenho que chegar na loja, olha, eu estou fazendo um projetinho ali, eu quero um DIAC de 11 volts. Então ele vai te dar um DIAC que quando a energia chegar em 11 volts, aí ele chega ao ponto de ruptura que ele vai e deixa a energia passar. Entendido então, pessoal? Entendido já a função do DIAC, então? Beleza, então. Então olha só, agora vem a pergunta. Os DIACs, na sua forma geral, eles são usados mais para AC ou mais para DC? Eles são mais usados para DC, tá? E normalmente você só vai achar eles, que é a energia com energia positiva, né? Você só vai achar eles geralmente na medida de ruptura de 10 a 35 volts. Você não vai achar superior a isso. Por isso que a gente não pode ligar um DIAC em AC. Porque AC tu vai passar lá para os 80, 100, 120, 220, tu vai estourar o bicho aqui, vai pegar fogo. Tá? Então o DIAC ele é mais usado para DC, em circuitos DC, justamente nessa tensão aqui. Então isso aqui seria a tensão de ruptura, tá? A tensão de passagem. Tá? A tensão de passagem. Tá? Então então ele não tem polaridade, tá, pessoal? O DIAC, eu acho engraçado que alguns modelos dele vem lá marcando um lado de preto, mas por incrível que pareça ele não tem polaridade nenhuma, tá? Então não importa se você usar de um lado ou do outro, porque ele tanto passa a energia de um lado como para o outro, então não faz diferença. Não tem problema não, José. Tu pode clicar lá em resposta da sala de aula que tu escreve lá, tá, Monteiro? Pode fazer isso. Bom, entendido o DIAC então, pessoal? Tirem o print aí, anotem. Então o DIAC é isso, ele só tem a questão da voltagem que você tem que comprar. Você tem que saber no seu projeto qual é a voltagem que ele vai deixar passar quando atingir aquela voltagem. Agora lembra, se a voltagem que chegar nele não for a voltagem que você comprou ele, então ele não deixa passar. Agora se chegar na voltagem que ele foi programado para deixar passar, aí ele deixa passar, tá? Isso é muito bom para evitar baixa tensão em componentes de reguladores. Tu tem um componente lá que precisa regular a tensão e ele não pode deixar passar a energia abaixo do que foi programado, então você usa o DIAC para ele só deixar passar a energia se tiver acima daquilo que ele foi programado. Agora veja bem, por exemplo, se o teu DIAC, o limite de ruptura dele é 11 volts, eu pergunto agora, se eu aplicar uma tensão de 9 volts, ele vai deixar passar a tensão? Ele vai deixar passar ou não? Se o DIAC foi feito para 11 volts, ele vai deixar passar 9? Não, é isso mesmo aí, Monteiro. É isso mesmo. Monteiro tá afiado hoje. Tá pior que faca o homem, tá cortando tudo aí. Então, é isso aí, Monteiro. Não vai deixar passar, porque o limite de ruptura dele para passar é 11. Então, eu pergunto agora, e se eu aplicar nesse DIAC 15 volts, ele vai deixar passar? Ele vai deixar passar? Isso, é isso aí, o Matheus. Matheus também é olho de águia. Um é afiado e o outro tem olhos de águia. É isso aí, Matheus. Então, no caso aqui, como está acima da tensão de ruptura, ele vai deixar passar, tá? Ele vai deixar passar, porque está acima, só virar um pouquinho o quadro para cá, porque está acima da tensão de ruptura. Então, ele vai deixar passar. Então, pessoal,
quem quiser anotar ou tirar o print. É isso aí, Matheus. Os dois estão mais afiados que unha de gavião, mano. Tirei. Então vamos lá. Quiserem tirar o print, anotar. Bom, aí é que tá, né, o Monteiro. Se passar daqui, ó. Se passar dos 35, bicho, já era. Vai pegar fogo e derreteu, bicho. Porque você só encontra até isso aqui, ó, diax. Você só encontra até. Se encontrar para mais, já não é diac, é um outro tipo de componente. Já que o diac ele vai trabalhar só com DC. E mais do que isso aqui, você já não vai trabalhar em DC, você já vai estar trabalhando em forças muito maiores. Aí já é AC já. Pode ser, Matheus. Pode ser que tenha sido um diac. Deixa passar as aulas até para 10 para frente, que você vai ver como são os diacs você vai ver como são os diacs em SMI. E você vai aprender a testar os diacs em SMI. E quem sabe, quando você chegar na sua placa, você reconhecer um diac, você já vai ver lá e medir ele. Aí você vai saber se ele está em curto, se está em aberto e tudo mais. Isso, são bem coloridos. É um amarelinho, tipo esse amarelo aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês aqui na câmera. Tipo esse amarelo aqui, esse azul aqui, um verde cheguei, um rosa cheguei. É sempre assim, é uma cor meio invocada. Tá? Então, tirem o print e anotem aí para a gente passar para o próximo componente. Já, Matheus? Bom, então vamos lá. Diac entendido. Vamos passar para o outro componente agora. É uma pena que tem gente que não dá valor para eletrônica, né? É uma pena. Vamos lá então. Aí vamos passar agora para os SCRs, tá? É um nome meio invocado. Ele lembra screensaver, né? Lá do Windows antigo, arquivos SCR. Mas eu posso tirar a tua dúvida, Monteiro. Qual é a dúvida? Diga aí. Qual é a dúvida sobre a válvula? Diga aí que eu tiro para você a dúvida aqui. Pode escrever lá, Monteiro. Aí que eu leio aqui e tiro a tua dúvida. Sim, é isso mesmo. Eu expliquei lá na primeira tela. Quando a válvula deixa eu desenhar aqui de novo, né? A válvula ela está numa base aqui, tá? Isso aqui seria o P, isso aqui seria o P lá no diac, aqui seria o N, tá? Então vamos lá. Então seria isso aqui, ó. O que acontece? Quando eles aplicavam uma corrente aqui e esse N iria aquecer, é lógico que não vai passar, não vai acender, por quê? Porque tem uma corrente aqui, ó, que está chegando, que essa parte aqui não vai deixar passar. Deixa eu até jogar um pouquinho mais para fora aqui, ó. Essa parte aqui não vai deixar passar, tá? Porque é um semicondutor. Aí o que acontece? Quando ele joga uma carga aqui, ó, quando joga uma carga e aqui tem uma tensão, o que é que acontece? Essa carga vai aquecer esse material, ok? Aí aqui eu tenho digamos X volts para passar aqui e não consegue passar porque esse material está isolando. Então quando ele joga uma carga nesse material, esse material ele vai aquecer de tal forma que depois ele vai deixar passar. E quando ele deixar passar, vai acender aqui, ó, o filamento, tá? Quando esse filamento acender, aqui no outro condutor, como já está aquecido aqui, ó, e já está aquecido aqui em cima, então vai haver um equilíbrio entre as forças, tá? E quando acontecer esse equilíbrio, vai exatamente passar a tensão para o outro lado. Quando isso ocorre, ela já acendeu, e quando ela acende, a gente diz que ela está com bit 1. E quando ela está aqui sem passar a tensão, ela está apagada. Aí a gente diz que está com bit 0, quando está apagada. Tá? O problema é que as válvulas elas não podem ficar na mesma intensidade de luz o tempo todo, que é a intensidade máxima, porque senão isso aqui queima com muita facilidade. As válvulas eram pessimamente fabricadas, então isso aqui queimava com muita facilidade.
Então, na realidade, se a gente for analisar bem, isso aqui é exatamente isso aqui, ó, que a gente viu, que é o DIAC, PNP, exatamente isso aqui. Resumindo, a energia entra aqui, ela vai aquecer aqui o material semi-isolante, e quando o material passar, a energia ela vai vir nesse sentido, quando o material passar, ela já vai sair para o outro sentido. Agora pode ser vice-versa, tá? Já que o DIAC ele pode ser num sentido ou pode ser no outro, já que ele não tem polaridade, tá? Isso, porque tinha que aquecer isso aqui, ó. Isso mesmo, se não aquecesse isso, o televisor antigo não tinha como receber a tensão para um outro componente lá, que é do tubo de imagem. Então, se não recebesse a tensão, já viu. Tá? Então, assim que funcionavam as válvulas antigamente. Bom, então vamos para o próximo componente, que será o nosso SCR. Olha, o SCR ele é muito parecido com o DIAC, mas só tem uma diferença. Tá? Um outro, lembra que nós estamos vendo tiristores, tá? Tiristores. O SCR ele tem esse nome, eu até anotei aqui que eu não lembrava mais, mas anotei esse palavrão aqui, que é do SCR. Aqui, ó. Silicon Control Rectifier. Então, Silicon Control Rectifier. Em outras palavras, retificador de controle à base de silício, né? Então, é mais ou menos isso. Por isso que veio do termo SCR. Bom, a única diferença dele para o DIAC, né? A diferença dele é que é essa aqui, ó. Fisicamente, a construtividade dele, ele é construído de 4 camadas, e não como o DIAC, que era 3, tá? São 4 camadas. Olha aí, ó, já é diferente, né? Ele tem uma 4ª camada aqui. E o mais interessante é que como entra pelo positivo, né, que é o diodo, então entra aqui, né? Olha o símbolo do diodo aqui de novo, né? E ele vai tender a sair por aqui. Só que tem um problema. No DIAC a gente viu que pode ser um sentido ou no outro. No SCR não, só tem um sentido, que é a partir daqui para o neutro ou o negativo, quer dizer, do positivo aqui do diodo para sair aqui do outro lado do diodo. Só que aí é que está o problema. Lá no DIAC, a gente sabia que bastava uma camada dessa de semi-isolante neutro aquecer que já passava. Agora aqui não, aqui vai ser diferente. Vai ter um outro diodo aqui nessa camada positiva. Então ele só vai deixar passar a corrente quando aqui chegar numa tensão específica. Entendeu? Quando ele só vai deixar passar a energia aqui se aqui chegar numa tensão específica. Então olha só, geralmente a gente chama isso aqui no SCR de anodo, chamamos isso aqui de catodo, e isso aqui a gente chama de gate, ou melhor, o chaveador, ou portão. Tem gente que chama de portão, mas eu prefiro chamar de chaveador. Fica mais fácil de entender nos circuitos, tá? Então, quando o chaveador der uma tensão específica aqui, aí ele entende que ele tem que aquecer os dois lados, entendeu? Porque aqui vai ficar super aquecido esse núcleo. Ele vai estar. A gente sabe que a gente estudamos já que tudo que é Coulomb, que é altamente positivo em Coulomb, ele tende a atrair as camadas negativas. Então é como se ele tentasse juntar esses dois aqui. É como se ele tentasse juntar. E ele realmente consegue. Ele consegue juntar de tal forma que isso aqui passa a ser tudo P. Então automaticamente a energia DC aqui, ó, que é positiva, ela vai passar para cá brincando. Porque tudo vai se tornar positivamente favorável à energia passar. Tá? Mas aí tem que chegar uma tensão aqui específica, uma tensão sobre uma carga, tá? Então tem que chegar aqui no gate, senão isso não acontece, ok? Então veja bem, a representação dele é mais ou menos assim, ó. Ele é representado como se fosse um diodo normal, né? Aqui o diodo
com a diferença que ele vai ter isso aqui, ó. Ele vai ter outra perninha saindo para cá. Então aqui a gente tem o anodo. Sim, precisa. Eu ia já chegar nesse ponto aí, ó. Muito bem lembrado. Tá? E aqui e é o G, que é o gate. Tá? Que é o gate. Então aqui é o anodo positivo. Tá? Aqui é a passagem negativa invertida do anodo, que é o negativo. E aqui você tem o G, que é o gate. Então essa é a representação simbólica de um SCR. Muito bem, agora o nosso amigo Monteiro fez uma pergunta crucial. Quem aí já abriu fonte, já abriu placa? Eu acho que até em placa antiga de computador a gente via muito isso aí. Vocês já devem terem visto já. É um componente que é bem assim, ó. É bem assim e tem 3 perninhas assim, ó. E essa parte aqui é exatamente o dissipador, tá? É o dissipador. Vocês chegaram a ver isso já em placas antigas? Até hoje tem, algumas placas de computador até hoje tem. Pois é, então esse aqui é um tipo de SCR. Agora, o problema é que esse formato, existem vários tipos de componentes nesse formato, tá? Mas quando você vê aqui a letra S sobre ele, a letra S aqui, você já sabe que é um SCR, tá? Mas se você abrir uma fonte de computador aí, o Matheus, é coisa que você vai ver 2 ou 3 desse aqui, lá na fonte do computador, tá? Se você vê alguma letra S bem miudinha no código, digamos assim, o código S, T, I, P, 300, então esse S aqui já indica que é um SCR, tá? Esse S já indica. Agora, o SCR, por ele ter um corpo, uma estrutura muito mais robusta, e ele tem esse dissipador para você colocar no metal ao redor parafusado, justamente para ele dissipar bastante o efeito Joule, o efeito em watts de potência dele, ele geralmente é usado em energia AC, tá? Geralmente nas entradas de fontes e retificadores, tá? Geralmente ele é usado em no break, ele é muito importante no break. Se eu contar para vocês que eu já consertei, cara, eu já consertei mais de 100 no breaks na minha vida, que o defeito era aqui. Bastou trocar esse componente, pronto, o no break voltou ao normal, trocava ele mais uns outros 2, pronto, mas geralmente é aqui, cara. Mas é fácil confundir com outro componente, sim, sim. Não, mas um chip ele é um SR. Um chip ele é um SR também. Só que é um SR mais leve. Esse chip 300 que eu estou pegando ele já é o mais pesado, ele já é para ser. Já esse chip que você falou, ele já é mais simples, ele é até menor o tamanho. Isso, ele também é um SR o chip. Agora é diferente do TRIAC original. O TRIAC original ele já não é um chip, já é um outro tipo de componente, tá? Entendido até aí? Agora vamos entender como ele funciona, tá? Geralmente quando você tem ele aqui, e ele é um S, no caso o SR, geralmente a gente costuma dizer que ele tem um tempo de disparo. Por que disparo? Deixa eu explicar o porquê. Deixa eu fazer uma linha aqui separando. Veja só. Você tem aqui o diodo, certo? Você tem aqui o gate. Só que esse gate ele tem o que a gente chama de CD, que é justamente carga de disparo. Isso aqui é a carga de disparo, tá? Só que a carga de disparo dele, ela pode ser calculada, porque quando você for comprar um SR na loja, você tem que comprar assim, olha, eu queria comprar aí um SCR, tá? AC para AC, você vai dizer assim na loja, eu quero comprar um SCR para AC que tenha um CD de disparo X. Então é isso que você vai dizer. Você quer um CD de disparo X. Então, você chega na loja, olha, eu quero um SR para AC com o disparo tal. Então, o que é esse disparo? Como é que a gente vai calcular esse disparo? Você vai calcular da seguinte forma. O CD, que é o C de disparo, ele vai ser igual à voltagem que ele vai receber
Não, tem em DC, mas é muito miudinho. Você vai ver isso em SMD. Você só vai ver SCR pequeniníssimo em SMD. Porque quando surgiram SMDs, coisas que não eram para DC, que só existia para C, acabou vindo para o DC, no caso da SMD. Tá? Então, olha só. Você vai ter a voltagem vezes a resistência. No caso, colocar aqui volts. Tá? Aqui vai ser ohms, colocar aqui o símbolo de ohms, mais 0,07. Vamos ver quem lembra aí, Matheus. Por que eu botei 0,07? Vamos ver se tu lembra, Matheus. Isso aí, por que eu botei isso? Foi falado numa aula. Vamos ver se você lembra. Mas o Matheus sabe, se ele fizer um esforço aí ele lembra, que tava até na apostila sobre diodos. Matheus, tem que lembrar, você é o águia, rapaz, tem que lembrar. Tem a ver com diodos. Isso aí. Vamos lá, eu vou dar a resposta então. É o seguinte. Todo diodo, ele consome isso. Todo diodo ele consome 0,07 volts para poder funcionar. Então é por isso que o disparo, que é justamente isso aqui, ó, o disparo aqui no diodo, ele tem que contar com o consumo dele. Já que ele vai consumir internamente 0,07 volts, ele tem que somar com isso daqui, tá? Muito bem. Aí o que acontece? Como ele vai somar e eu tenho a voltagem, vamos supor que tá chegando aqui nele, eu calculei lá no meu circuito, que está aqui por fora, bonitinho, eu calculei que está chegando nele 85 volts, já que ele é para AC, né? 85 volts, certo? E eu calculei que a resistência aplicada nele aqui, eu tenho uma resistência aplicada nele aqui, digamos que é 1 mega ohms, quer dizer 1 milhão de ohms, né? 1 milhão de ohms. Então, com isso daí eu já consigo fazer o cálculo, tá? Então, para ele disparar, ele deixar esses 85 volts passar, eu preciso de 85 vezes, no caso 1 milhão, eu vou colocar 1 milhão, eu vou colocar 1 mega, né? Que é 1 milhão, a gente já sabe que é 1 milhão. E isso é mais 0,07. Isso aqui é até desprezível, esse 0,07. Então vamos lá. Então se eu for fazer 85 vezes 1m, quanto é que vai dar? Vai dar 85m, lógico. Então vai dar 85,07m. Opa, deixa eu só subir o quadro um pouquinho. Isso, dá para ver aí, né? 85,07m. Tá? Então esse é o valor do gate, tá? Do disparo. Então quando eu for comprar, já que o meu circuito lá eu sei que é 85 volts por 1 mega ohms, quando eu for comprar esse cara lá, eu tenho que dizer para o lojista assim, ó, eu quero um SCR que seja 85,07 megas. Então ele vai te dar um SCR de 85 ou 86, ele pode dar até aproximado. Aí ele vai dizer, eu não tenho 85,7, mas eu tenho 85,5. Serve, também serve, sem problema, tá? Agora veja que esse resultado foi muito fácil de calcular, né? Mas vamos pegar um outro exemplo aqui. Tá? É isso aí. Então vamos lá. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar um que ele esteja sobre 25k ohms, tá? 25k ohms. Então vamos lá. Então vai ser 85 vezes 25k
mais 0,07 volts, né? Então vamos lá. Quanto é que dá isso aí, gente? Faça o cálculo aí. Sim, é quilo-ohms, tá, o Monteiro? É porque em resistência existe o quilo-ohm, o mega-ohm e o... Não, acima de mega nem existe, que seria uma resistência maior que a minha cabeça. Isso não existe, tá? Então é só ter mega mesmo. Vamos lá, então. Quanto é que dá aí, pessoal? 85 vezes 25 mais 0,07. Quanto é que dá? 85 vezes 25 vai dar um valor grande. Isso, 2125. Olha, 2125,07K. Rapaz, isso vamos dizer, é um SR maceta. Olha aqui para minha imagem, ó, deve ser mais ou menos desse tamanho aqui, ele, ó, tá? Já é usado em circuitos de alta voltagem. É um troço enorme isso aqui, esse SR, tá? Mas pior que tem os SRs já que são todos A6. O menor SCR é do tamanho da ponta. É desse tamanho aqui, ó. Geralmente é metade desse tamanho, eles são enormes. Isso mesmo, é 120, é? Mas porque eu não calculei aqui. Mas vamos supor que seja isso aqui, tá? Que eu não calculei, deve estar dando 120 ou 125. Mas que seja. Então, a gente tem aqui um SR muito grande. Esses SR grandes aqui, eles vão ser mais usados em redes de alta tensão, tá? Já que no caso é AC de alta tensão. Mas se, por exemplo, hoje existe, como o Monteiro perguntou, né? Existem SCR já em SMD para DC. Já os SR para DC, eles trabalham com potências de tensão muito baixas. Então vamos supor, deixa eu ver aqui, 3,3 volts, tá? Vamos ver aqui, 3,3 volts e geralmente as resistências são baixas. Vamos colocar aqui, digamos, 10 ohms, certo? Então, como é que vai ficar aqui o cálculo então? Não são 3 pinos, todos são 3 pinos. Só que tem um SR que é invocado, que eu vou mostrar se der na próxima aula ou na próxima. Tem um que é invocado, vou já te mostrar aqui. Então vai ficar o tempo de gatilho, sempre tem 3,3 vezes 10 mais 0,07. Quanto dá aí, pessoal? Tá na cara, né? Vai dar 33,07. Só isso, 33,07. Então eu posso chegar na loja e dizer, ó, eu quero aí um micro SMD SR de 33,07. Ele vai dizer, ó, eu tenho um 33,08 ou 33,06, também serve, não tem problema, tá? Também serve. Desde que não seja muito grande a diferença. Por exemplo, se ele disser assim, eu não tenho 33,07, eu só tenho 30 ou só tenho 25, aí você não pode usar não, tá? Vai dar problema lá, tá bom? Então tirem um print aí para vocês lembrarem tudo que foi falado aí do SCR. Tirem um print aí. Não, na realidade não é assim, ó. É como eu falei, ó, não é PIDP. A gente chama assim, ó. A gente chama terminal 1, terminal 2 e G. É assim que é chamado. Tá? Ele não é um transistor, lembra disso, ele não é um transistor, tá? Porque o transistor ele pode acumular energia ou desviar, já é diferente, tá? Já o SR não, ele só faz passagem sob uma determinada tensão que vem de um outro sinal. Então é só isso. Agora tem um detalhe, tá? Que não é, por isso que eu digo que não é a mesma coisa que o transistor. Presta atenção aqui, tá? Isso, não, isso eu vou te explicar depois o transistor. Veja só, tire o print aí que eu vou explicar o porquê que ele não é igual ao transistor. Tire o print aí que eu vou ter que apagar tudo aqui. Já? Então vamos lá.
Eu vou explicar a diferença, tá? Todo mundo aí já viu aquela central de alarme antiga de casa, que se o cara mexesse na porta e desse contato, pim, já tocava o alarme, né? Isso é o sistema de alarme mais antigo que existe. É o mais antigo que existe. Então, olha só. Tu tem aqui, eu vou fazer um esquema. Tu tem aqui uma fonte de energia AC, né? Tem aqui a fonte de energia AC. Beleza. Aí nessa fonte, bem aqui tá a buzina, ó, que é justamente o Buzz, né? O Buzz Lightyear lá. Tá aqui a sirene, ó, que vai dar a porrada lá quando o cara fechar o circuito. Então fechou o circuito, já era. Sirene já vai tocar, tá? Então o que acontece? Acontece o seguinte, ó, do jeito que tá aqui, ela vai tocar já geral. O que eu preciso aqui é botar aqui, olha, exatamente um SCR, tá? Que eu preciso botar aqui é um SCR, como se fosse um diodo. Só que eu vou colocar aqui uma resistência, uma alta resistência para dar um som mais alto no nosso alto-falante aqui. E vou proteger aqui o alto-falante contra variações com um capacitor de proteção. Beleza. Aí o que acontece? O que acontece é que esse SCR aqui, ó, tá aqui aquela perninha de contato. Eu vou fazer aquela perninha agora, que é o gate, né? É o gate. Então tá aqui o SCR. Ele não vai deixar passar, ó, por causa do gate aqui. Então vai estar bloqueado. A sirene vai estar, ó, vai estar sem som, certo? Então o que eu posso fazer? Esse gate, ele tem que jogar uma tensão em cima do diac para que ele acione a sirene, correto? Então o que eu faço? Eu pego, já que o resistor, lembra que nós aprendemos, ô Mateus, que o resistor geralmente ele gera potência maior entre os terminais. Lembra que a gente aprendeu isso aí? Lembra que o resistor ele gera uma potência maior? Isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui do resistor e vou pegar e fechar um contato aqui com a minha porta lá da entrada da casa. Então isso aqui é um contato, isso aqui é um outro contato. Então, resumindo, quando o cara abrir a porta lá, quando o cara for abrir a porta lá, vai fechar esse contato. No que fechar esse contato, eu vou passar uma tensão de gatilho para quem? Pro SCR. Aí o SCR vai fazer o que quando passar essa tensão de gatilho? Ele vai deixar passar a corrente. Aí a sirene vai tocar. Agora aí vem a pergunta. Olha só como é diferente de transistor. Olha aí, o Monteiro. Olha só a diferença de transistor. Aí o ladrão viu que na hora que ele fechou a porta, que ele abriu a porta, a sirene tocou. Aí ele, desesperado, ele abre a porta de novo. E aí? A sirene vai ficar tocando? Ou vai parar de tocar? Ele viu que cometeu o erro de abrir a porta e ele vai e fecha a porta de novo. Vai continuar? Isso, vai ficar tocando. Por quê? Porque uma vez o gatilho feito no gateway, as 4 massas vão ficar positivas. Entendeu? Vai ficar P aqui, P aqui, P aqui, P aqui. Entendeu? Ele sempre vai ficar ativo. Entendeu? Então ele não adianta ele tentar mexer na porta de novo. Se ele fechar a porta ou abrir aqui, não adianta. Vai ficar tudo positivo. A única maneira de interromper seria qual, pessoal? É isso mesmo. A única maneira de interromper seria como, pessoal? Hein? Como é que seria? Vamos ver aí quem adivinha. A única maneira de eu interromper, como é que seria? Isso, cara, é um águia mesmo. Tá voando alto o homem. Seria eu interromper aqui, ó. Eu interromper o circuito em algum lugar aqui, ó. Aí a sirene para. Aí a sirene para. Porque eu interrompi aqui, ela parou. Porque não tá chegando mais energia nela. Agora, isso é que é o mais engraçado. Como eu interrompi o circuito, o nosso SCR... Isso, o interruptor lá, só que tá bem escondido, né? Esse interruptor tá lá na central de alarme, né? Tá lá na central de alarme. Esse é o alarme, esse esquema aqui é o alarme mais antigo que existe, gente.
Então, quando você fechar aqui, ó, quando você fechar, ele vai voltar ao estado de PNPN. Ele vai voltar ao estado, tá? E isso funciona até hoje, meu amigo, tá? Então, quando você fechar você abrir o circuito aqui, interromper o circuito, você automaticamente vai fazer ele voltar ao estado PNPN. Aí eu pergunto agora, eu vou e fecho o circuito de novo. Vai tocar? Vai tocar a sirene? Vai tocar a sirene? Não, não vai tocar porque ainda está aqui sem contato, ó. Só vai tocar se o ladrão teimar em voltar de novo e fechar o contato aqui. Aí ela vai tocar de novo. Tá? Isso. Entendido? Entendido, pessoal? Então, tá? Para que serve o SR? É diferente do transistor. Olha aí, o Monteiro, você que fez a pergunta super importante sobre o transistor, olha só. Se isso aqui fosse um transistor, a sirene só iria tocar enquanto tivesse o contato aqui, ó, fechado. Tá? Se isso fosse um transistor, da forma que eu interromper aqui, a sirene vai parar. Então é por isso que os SCRs não podem ser confundidos com transistor, porque o transistor ele só deixa passar enquanto houver tensão e corrente, tá? Isso seria mais fácil de desligar se fosse um transistor, né? Então é por isso que os SCRs são diferentes. Beleza, então. Então, vamos passar agora para o terceiro tipo de tiristor, pessoal, que é o triac. Esse é super importante, tá? O triac. Então vamos aqui agora o nosso amigo triac. Posso passar meia hora a mais, gente, de aula aí? Ok, então triac, tá? Na realidade, a palavra triac, ela significa, na realidade, isso aqui é um tri-diode, a gente chama de tri-diode, é um tridiodo AC, tá? Por isso que é chamado de triac. Já viu, e tem os deles que são parecidos com os SCR, são parecidos, só que um pouco maior, um pouquinho maior, tá? Bom, o triac na realidade cadê o nome dele? Triac? Ué, eu tava procurando se era isso mesmo, se era tri-diode AC, é isso mesmo. Então vamos lá. O triac na realidade, a gente pode dizer assim, que ele é igualzinho o diac, tá? Ele parece um diac, tá? Ele parece um diac, mas tem uma diferença. Vocês lembram que o diac, ele tinha lá as 3 camadas, né? P, N, P. Sim, eu vou depois, vou desenhar aqui os tipos de triacs que existem para vocês verem. Lembra do diac, né? Esse não é o diac? Ok. A diferença é que, imagina, você combinar agora, você tem um diac, né? E você combina agora ele com nada mais, nada menos um SCR, certo? Você combina com SCR, né? Olha que bacana. Aí o que é que você vai ter? Você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter isso aqui. P, N, P. E você vai ter uma outra camada aqui, ó, do ladinho. Só fazer aqui bonitinho. Uma outra camada aqui de P. Então você pode ter uma corrente que vai para cá, uma corrente que vai para cá, mas você vai ter quem aqui? O gate. Então a gente vai chamar esse de terminal 1 e de terminal 2. Tá? Então essa é a diferença.
tá? Enquanto que o SCR, veja bem, o SCR ele só vai numa direção, né? Ele só vai numa direção com um gate, não é isso? O DIAC ele pode ir para essa direção ou para essa aqui. Então, se eu combinar o gate do SCR com o DIAC, eu vou obter quem? Eu vou obter o TRIAC. Se eu combinar os dois, é isso que eu vou obter. Pode ser um terra ou pode ser uma alta tensão, tá? Já que ele trabalha com AC, pode ser uma tensão mais alta sob uma amperagem mais alta. Mas geralmente o terra ele é mais útil por quê? Porque o próprio terra já eleva a potência. Então, como o terra já sobe a potência, então qualquer fio que tu pegar do terra, passando a voltagem do circuito, indo para o terra e voltando para o componente, já sobe a tensão. Aliás, a tensão e a corrente. Então, a corrente subindo, ele automaticamente já vai acionar aqui a passagem. Agora, tem gente que pode jogar a corrente de alta tensão direta aqui. Também funciona, tá? Também funciona. Então, pode ser terra ou alta tensão. Por sinal, a gente até diz assim que todos os aparelhos AC que não tenham terra, eles tendem a trabalhar forçado. Por quê? Porque sem terra, os aparelhos eles tentam extrapolar a potência um pouco mais acima. Enquanto se você tiver um terra, a potência, o aparelho trabalha menos porque o terra devolve a potência de sobra. E o aparelho consegue arrumar potência da onde ele não está gerando, entendeu? Então é por isso que geralmente o terra melhora a qualidade de potência de um aparelho. Por isso que é importante ter o terra. Sim, precisa, e tem alguns deles que já vem no próprio componente, o dissipador. Quer dizer, no caso aqui, ó, no caso aqui do nosso SCR, que era aquele componentezinho aqui, né? Só isso aqui não dissipa muita coisa. Você tem que colocar um dissipador grande aqui e aparafusar ele aqui no dissipador, tá? Aparafusar ele aqui. Agora, já existem tipos de triacs que já vem com esse dissipador enorme, tá? Já vem nele, no próprio componente já. Eu vou até desenhar um aqui, que eu acho que muita gente aí das antigas conhece, tá? Tem muita gente que conhece. Tem triac dessa forma, que eu desenhei aqui ainda agora. Mas deixa eu te mostrar desenhar aqui um que o pessoal conhece. Ele é todo metalizado assim, e ele vem com ele vem aqui com 2 furinhos e já vem uma chapa enorme aqui nele, ó. Já vem uma chapa enorme nele aqui, assim, e ele tem as 3 perninhas aqui de soldagem, ó, tá? Então esse é um outro tipo de triac. Já chegaram a ver esse aqui já? Ele é mais ou menos ele é metade do tamanho dessa tampa aqui, ó. Tá? Metade do tamanho dessa tampa aqui. Existe um outro tipo que ele parece uma caixa metalizada assim, parece uma caixa de metal, e ela desce assim, ó, com uma chapa aqui do lado assim, ó, e tem 3 perninhas aqui nela. Também é triac isso daqui, tá? Mas existe aquele tipo padrão que eu desenhei para vocês que tem que colocar no dissipador também ele. Vamos lá então. Então voltando a... Sim, tem. Até mais ou menos o Pentium, lembra do Pentium? Não estou falando de Pentium 2, Pentium 3, eu estou falando de coisa mais antiga, né? Desde a época do 486, você ainda via aquele de bola que eu desenhei aqui, você ainda via nas placas, ainda tinha nas placas. Mas hoje isso só existe mais em aparelhos que trabalhem com alta tensão, como é o caso de no-break, é o caso de estabilizadores, vocês ainda vão ver dentro deles isso aí. Quase todos eles têm isso daí, tá? Mas é muito legal, cara. Eu cheguei a consertar uma placa de 486, uma só. Depois não consertei mais não, porque os componentes a gente não achava. Hoje a gente acha para de hoje, né? Para de antigamente a gente não acha, não. Porque não tinha, né? Você não tinha como obter com facilidade. Bora lá então. Continuando. Que mais falta eu falar dele aqui? Sim, a representação dele, né? Como é que ele é representado? Ele geralmente é representado dessa forma. Ele parece um DIAC, tá? Triângulos invertidos. Parece um DIAC, tá?
Só que a diferença é que ele tem aqui assim, ó, um terminal. Então isso aqui é o terminal 1, esse é o terminal 2 e esse aqui é o gate dele, tá? Então essa é a representação geralmente de um triac, tá bom? Agora vem a questão, como é que ele funciona na realidade, né? Eu vou fazer um exemplo. Como é que é a perninha do mal só para confundir o cara? É isso mesmo. É isso mesmo. Então olha só, eu teria... Ah, sim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês lembram que o SCR... Deixa eu desenhar um SCR aqui, de novo, né? Deixa eu desenhar aqui. Vocês lembram que o SCR, quando o gate armava ele aqui, ó, quando o gate armava ele já ficava em estado de passagem direto, mesmo o gate terminando o trabalho dele, não era isso? Não é isso? Lembra do esquema, né? Isso. Já o triac é diferente. O triac ele é mais para retificação de queda de potência ou alta potência. Já é diferente, tá? Então o triac ele vai funcionar assim, ó. Deixa eu apagar aqui. O triac ele vai funcionar assim, ó. Como eu vou botar aqui do lado. Maior o gate, maior passagem, tá? Só que a passagem ela não é ela é proporcional. Aliás, ela não é proporcional. Então, por exemplo, vamos supor que tu comprou um triac que o gate dele, que é o comando de disparo dele, quer dizer, para ele começar a deixar a passagem, seja 70 volts, tá? Quando ele deixar passar, quando ele começar a deixar passar, ele vai ter uma coisa que a gente vai chamar de IGT e a gente vai chamar também de IGM, tá? Isso seria o quê? A corrente de ganho de trabalho que ele vai subir e a corrente de ganho máximo que ele vai ter. Só que essa medida aqui, aí é que está o detalhe, essa medida você não calcula, você pode até calcular, mas você vai fazer 1001 fórmulas, você tem que ter o projeto pronto, tem que ter todas as resistências, os capacitores, os transistores que tiver de amplificação, você tem que calcular tudo, você vai passar um dia inteiro calculando para você chegar no valor de IGT e de IGM que aquele triac precisa. Então, como é que a gente... IGT seria ganho... Deixa eu ver se dá para enxergar aí. Trabalho, tá? Seria o ganho de trabalho. E o GM seria ganho máximo, tá? Por quê? O ganho de trabalho é quando ele começa a gerar uma energia maior do que a que está no gate. Então ele começa, o gate vai chegando no, digamos, chega a 70 volts e ele começa a gerar uma energia, digamos, de ganho de trabalho de 10 volts a mais. Então chega a 70, sai 80, chega a 80, sai 90. Mas, veja bem, se houver uma variação muito grande aqui no gate, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter um ganho maior. Então vamos supor que o gate estava em 70 volts e o gate de uma hora para outra resolveu ir para 110. Então vem a pergunta, será que ele vai aguentar subir acima de 110? Somente se você tiver essa informação. Então vamos supor que aqui chega a 100 e o limite dele é 108. Ele não vai dar 110. Ele não vai dar 110, ele vai dar 108, que é o ganho máximo que ele pode ter. Agora, é claro que esses ganhos eles são calculados em cima de amperagem, variação de amperagem do resto do circuito, tá? Mas quando você for comprar o triac, você tem que dizer assim, eu quero um triac, quando você for comprar, ó, eu quero um triac de... Isso, será o limite dele, tá?
Agora é claro que ele tem um limite aqui de entrada. Se for, digamos, se esse triac ele for 110 e chegar aqui 300, ele vai pipocar, já era. Ele vai pipocar aqui. Por quê? Porque aqui vão se anular e aquecer de tal forma, esses dois núcleos aqui, que eles vão praticamente tentar afastar as placas que existem de núcleos lá. Tá? E isso aqui é a base de um transistor. Então o que vai acontecer é que o transistor vai para o brejo. Então o que acontece? Quando você for comprar um triac, você tem que dizer assim: ah, eu quero um triac que o IGT dele, isso, ele vai derreter. Eu quero um triac que a entrada dele, o IGT, aliás, o ganho de trabalho dele seja, digamos, 70 volts por, vamos supor, 2 amperes, tá? E que o IGM dele, o IGM, que é o ganho máximo, seja de 110 para 3 amperes. Então, na hora que você for comprar, você tem que ver isso aqui. Agora, muita gente me pergunta quando eu explico isso: mas, professor, é difícil a gente saber isso aí, a gente tem que ter todo o projeto na mão, a gente tem que ter o projeto da placa para fazer os cálculos e saber que medidas são essas. Aí é que está a dica que eu vou dar para vocês. Lembra que eu falei na aula anterior que quem é das antigas, a gente tinha isso tudo aqui em livros, né? Era tudo livros que você folheava, você comprava, digamos, capacitores gerais. Então você tinha um livro lá de 500 folhas que tinha todos os códigos de capacitores, com os ganhos, as amperagens, os farads dele, tudinho. A mesma coisa também existe para triac, existe para SCR, existe para diac e assim por diante, para transistor também. Tá? Mas isso está na internet hoje, esses livros, gente. Tá? Isso é que é bacana. Muita gente digitalizou e existem mais de 1.200 sites espalhados na internet que tem esses livros aí para vocês baixarem. Então, quando a gente trata de diodo, tudo que vem do diodo, capacitor, tiristores e transistor, tu tem que ter essas tabelas, tu tem que ter esses livros. Tá? Se você for realmente trabalhar em projeto de circuitos, você tem que ter esse livro, porque ele, de repente, eu quero um diodo que só deixe passar 4,1 volts, né? Aí eu vou ter que procurar lá quais são os diodos Zeners que passam a 4,1 volts. Eu quero pegar um diodo de retificação, só de passagem de retificação. Eu vou ter que procurar quais são os diodos de retificação e as medidas dele. Eu quero um diac. Eu quero um diac que só deixe passar a energia se for 30 volts. Então eu vou ter que procurar na tabela de referência quais são os códigos de diac. Aí quando eu tiver o código dele, eu vou numa loja e digo: olha, tu tem o diac VC0132? Olha, tu tem um SCR que seja, sei lá, KP211? Entendeu? Aí você dando o código, o cara já tem separado na prateleira dele lá todos os componentes por código. Aí fica muito mais fácil dele achar o componente para ti. Entenderam como é a importância de você obter esses livros? Tá? É muito importante. Eu vou mostrar quando chegar na aula de medição. Quando chegar na aula de medição, eu vou mostrar para vocês alguns dois que eu tenho aí de transistores e diodos. Aí vocês vão aprender. Se você não lê lá o diodo, vocês vão aprender no multímetro. Quando eu medir aqui o diodo, você vai dar tanto no multímetro, então bora lá na tabela. Aí na tabela você vai saber qual é o código do diodo. Tá? Bom, entendido então, né? O triac. Tirem aí o print de vocês, gente. Tire o print da tela. Já. Beleza, então. Então, bora lá. Eu não tirei. Peraí, então. Deixa eu colocar aqui de novo. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu colocar aqui. IGM igual potência. Vamos chamar de potência, que é a frase mais correta, tá? É potência. Tá errado. É IGT. Potência de trabalho. Tá? E
GM potência máxima. Tá? Pode tirar o print agora aí. Beleza. Então agora a gente vai para um componente super importante da gente aprender, que são os transistores, que é o que mais tem num processador e nas memórias, tá? São transistores, é o que mais tem. Vocês sabiam que memória flash e SSD é tudo transistor? Só que ele usa uma técnica que vocês vão aprender em SMD, que é chamado de tunelamento de Fallen Ordem. Tem, é o que mais tem. Tem bem lá uns 4 ou 5 ou 6 às vezes, tá? Transistor é amplificação. Se você não tem transistor, um circuito sem transistor, ele não tem chaveamento automático, e não tem também o que a gente chama de acúmulo de potência, ou elevação da potência em que a gente pode chamar de... Ah, meu Deus do céu, uma palavra para isso é... potência de dissolução ou de acúmulo. Se você não tiver uma potência que acumule ou faça dissolução no circuito, você não vai ter como o circuito elevar a carga do que ele está trabalhando, tá? E isso, os amplificadores de áudio usam demais transistor. Então, se o amplificador de áudio tiver com transistor bichado, quando você tenta elevar o som, ele começa a fazer uns barulhos assim. É justamente ele está variando tanta potência que ela já está se tornando um ruído de frequência já, tá? Então acontece isso daí às vezes. Vamos lá então. Então vamos falar sobre transistores. Transistor é muito usado em áudio e memórias. Transistores, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que aprender é que existem 2 tipos de transistores, tá? Existe o NPN e o PNP, tá? São 2 tipos básicos que existem. Sendo que um desses aqui é bipolar, né? Mas não é bipolar de ficar com raiva e de ficar calminho, não. É outra coisa que eu vou explicar para vocês. Tá, então bora lá. Então vamos lá. Primeira coisa. Quem criou o transistor... tu sabe que o transistor ele revolucionou a tecnologia. Se o transistor não tivesse sido criado, nós estaríamos ainda em papel e caneta, por incrível que pareça, né? Então os computadores de hoje, o que ele mais tem dentro dos componentes dele, dentro das micro SMD, dentro dos reguladores de barramento, do processador, das memórias, do controlador de memória, o que mais tem ali é transistor, tá? Não ia ter... Ah, sim, não ia ter mesmo. Então vamos lá. Então olha só, olha a genialidade do cara. O cara pensou o seguinte: eu tenho um diodo, por isso que eu digo que tudo veio do diodo. Eu tenho um diodo, né? E eu tenho lá aquele diodo que é o SR, né? Que tem o gate aqui, tem o anodo e o catodo. Aí o cara pensou: rapaz, o SR, a energia só vai numa direção, né? E se eu pudesse fazer ela através do sinal do gate aqui, eu pudesse fazer ela mudar a direção, não só para o outro lado, mas também até para o próprio gate. Então foi aí que ele pensou no transistor, justamente para isso. Só que o transistor é representado desta forma aqui. Eu acho que o transistor, na minha opinião, é a representação mais fiel do que era a válvula antiga, tá? Porque a representação dele é assim, ó. Você tem aqui a válvula, você tem aqui a base, certo? Aí você tem aqui uma base, que a gente era o gate, é o chamado gate, né? É o chamado gate. Aí, no caso do NPN, ele vai ser assim, ó, vai ser uma energia saindo e tem um outro aqui, ó. Então essa é a representação do NPN. Agora eu vou representar o PNP. O que muda? Vou já explicar para vocês aqui. O que muda é que esse aqui está entrando, ó.
tá? Isso é o que muda. Então esse aqui é o PNP, tá? Sendo que esse aqui, ele pode ser bipolar, tá? Pode ser bipolar, eu vou já explicar para vocês. Muito bem, no caso do transistor, como é que ele funciona? Exatamente, isso mesmo, poderíamos ter dois tipos de transistor. Mas deixa eu explicar para vocês o quanto ele é importante. Não por causa disso, tá? Não por causa disso, é porque eles descobriram que dá para fazer outras aplicações com essa outra bipolaridade dele. Então olha só, imagina que você tem uma energia que está sendo coletada por aqui. Então a esse terminal nós vamos chamar de C, ou de coletor, tá? Eu vou até colocar aqui em cima, ó. C, coletor, ou melhor, é da onde vem ou vai o sinal, tá? É da onde vem ou vai. Isso, é isso aí mesmo. Bom, aí o que acontece? Ele tem que tender a energia vir para cá, no caso do NPN, mas ela não vai. Por que ela não vai? Porque tem que ser aplicada aqui uma corrente específica. Tem que ser aplicada aqui uma corrente sobre tensão. Uma corrente sobre tensão amplificada, tá? Amplificada. Aí, lembra, ô Matheus, qual era o componente que tu bota lá e ele amplifica a tensão nos terminais? Ele amplifica, fica mais forte a energia nos terminais? Qual é o componente que a gente até viu hoje? Qual é, Matheus? Qual é o componente que... Isso! Resistor. Então, o que é que a gente vai meter aqui, ó? A gente vai meter aqui... Não, o indutor, na realidade, ele vai segurar, ele não vai aumentar, ele vai segurar. Já o resistor, ele vai aumentar. Ele vai resistir à passagem da corrente, aí a corrente vai levemente amplificar, tá? Então aqui, ó, a gente vai meter um resistor aqui, ó. Quando tu mete esse resistor, a tendência entre os terminais dele é aumentar o que? A corrente, a miliamperagem. A miliamperagem vai aumentar. E quando a miliamperagem aumentar, o que vai acontecer aqui, ó? Vai afetar esse isolante. Isso aqui é um semicondutor, tá, pessoal? Isso aqui é um semicondutor. Então, assim que afetar o semicondutor, o que vai acontecer? Vai haver passagem da corrente. Então, automaticamente a corrente vai passar para ser emitida, ou melhor, vai ser o emissor. Então, o E vai ser o emissor, tá? O E vai ser o emissor. O emissor é para onde vai, tá? É para onde vai a corrente, o emissor. Ok? Então nós temos aqui no transistor a base. Nós temos a base, que é justamente da onde vai receber a alteração de corrente. Nós vamos ter a base, que é aqui, ó. E quando ela acionar aqui o semicondutor, a corrente que está aqui, ou a tensão que está aqui, vai conseguir passar pelo chaveamento. Então isso na realidade funciona como uma chave automática, tá? Essa aqui vai ser a função dela, vai ser uma chave automática. Entendido até aí, gente? Tá? Agora você deve estar pensando, por que era o que eu ia dizer assim, tipo de... Isso, é um relé. A diferença é que o relé ele não consegue ficar no estado, os antigos, né? Os antigos eles faziam assim, ó. Eles não conseguiam ficar com o campo magnético parado. O campo magnético eletrostático sempre variava no relé, então ele ficava assim, abrindo e fechando. Já o transistor não, é um relé de ação contínua, ele vai e fecha e fica contínuo. Mas enquanto houver, né, potência de corrente na base,
Já o relé não, o relé ele não tem 3 terminais, ele só tem 2. Aí o que ele faz com esses 2 terminais é passar e não passar, ele fica alternando, passagem, não passagem, passagem, não passagem. Já aqui não, a passagem só ocorre enquanto houver corrente sobre tensão aqui na base. Isso aqui já não existe no relé, tá? Já não existe. Beleza, então vamos lá. Por que NPN? Porque vai acontecer isso aqui, ó. Deixa eu desenhar de novo aqui, né? Deixa eu fazer mais para cá. Por que NPN? Porque o que vai acontecer é que a saída daqui dele sempre será para o circuito positivamente, tá? Aí aqui no coletor pode ser ou positivo ou negativo, mas aqui tem que ser negativo, tá? Aqui tem que ser negativo. Agora, isso depende muito, porque como os transistores eles são amplamente utilizados em DC, então isso muda muito, porque em DC o que vale é a energia positivamente circulando, né? E a negativa ela vai entrar no circuito mais para controle. Já em AC não, todos os elétrons são negativos em AC, tá? Já os transistores não, eles são usados mais para DC. É por isso que em AC nós vamos ter os triaques, que os triaques eles são uma espécie de transistor para o AC, já que eles aguentam a porrada lá de alta tensão, né? Os triaques e os diaques. Agora, e os SCR. Agora já o transistor convencional não, ele tem que trabalhar em baixa energia, já é com DC já, tá? Muito bem. Agora, deixa eu só apagar aqui. Agora vamos explicar o PNP. Pode, o coletor pode, tá? O coletor pode, mas aí vai depender do que tiver aqui, porque pode ter outros componentes que façam essa inversão. Por isso que a gente geralmente diz, um transistor não trabalha sozinho, ele tem que ter outros componentes para regular aqui no coletor dele o que vai entrar, se é a continuidade do circuito positivo ou se é a continuidade do negativo, tá? Isso vai depender muito. Por isso que eles fizeram esse contrário aqui, ó. Foi por isso que fizeram isso. Geralmente, a gente costuma dizer, num sistema de amplificação, os dois têm que trabalhar junto, tanto o NPN como o PNP, num circuito de amplificação. Depois da 10ª aula, a gente vai fazer alguns projetos, que nesse projeto vocês vão ver. Isso, sempre vai ter ou um resistor, ou um capacitor, ou um resistor junto com um capacitor em paralelo, vai depender do que tu queres, colocar de potência naquele transistor, tá? Vai depender do que tu queres colocar de potência lá. Bom, agora vamos falar aqui do PNP. Então eu vou ter também o coletor e vou ter o emissor aqui, tá? A diferença aqui que é o seguinte, a diferença é que só a base sozinha não faz milagre, tá, pessoal? Não faz milagre, tá? Então o coletor aqui, ó, ele pode coletar para um outro transistor ou ele pode receber também, tá? Ele pode receber. Então o que acontece? Nesse caso aqui, eu vou até desenhar um outro aqui do lado, que é diferente, ó. Fazer aqui B, C, E. Então vamos supor o seguinte, nesse primeiro aqui, PNP, nesse primeiro aqui, o emissor tá mandando corrente para cá, tá? E a base também está mandando. Se os dois estiverem mandando, o que vai acontecer é que no material semicondutor vai haver uma elevação alta de quê? De corrente. A corrente aqui vai aumentar. Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui que a corrente, pô, não vai dar para escrever, deixa eu ver aqui. Corrente maior, tá? A corrente vai aumentar. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter que dissipar essa corrente para algum lugar. Aí quem vai fazer a coletagem dessa alta corrente? Vai ser o coletor que vai enviar para outro coletor de outro transistor. Então os coletores aqui vão estar interligados. É isso que vai acontecer.
Os coletores vão estar interligados. Então, resumindo, às vezes um transistor PNP é que potencializa um NPN. É por isso que eu digo que um transistor só não faz verão. Tá? Como a andorinha não faz verão, a mesma coisa é um transistor. Tem que ter um para potencializar a corrente e essa corrente ela ser coletada pelo coletor de um outro transistor NPN. Tá? Por isso que eles têm que trabalhar juntos. Depois a gente vai ver nos projetos, depois da 10ª aula, como isso é importante. É isso. Por isso que você vai ver, geralmente, você nunca vai ver, digamos assim, um transistor você não vai ver. No mínimo 2. Isso é uma pura verdade. Você pode ter ver um transistor, mas é um pisca-pisca. Você vai ter ali só um transistor que vai ficar chaveando e fechando, chaveando e fechando, chaveando e fechando. É só isso. Mas um transistor que realmente amplifique o áudio, amplifique a energia, faça tudo ficar com uma potência de corrente maior, geralmente vão ter que ser vários transistores, tá? Geralmente vão ter que ser vários. Beleza. Então o que acontece aqui, ó? Vou pegar um outro exemplo agora, por isso que eu chamo que esse aqui é bipolar, porque ele faz essa direção e pode fazer outra também, tá? Pode acontecer o seguinte, ó, você receber pelo coletor e receber também pelo emissor. Aí o que vai acontecer? A única maneira de dissipar esse extra de potência é a base mandar para fora. Tá? É a base mandar para fora. Mas nesse caso aqui, esse caso específico, a gente só usa para dissipar potência. Esses dois aqui, eles trabalham juntos, tá? Por quê? Porque o coletor de um vai se unir com o coletor do outro. Então, eles trabalham juntos. Agora, esse aqui, quando ele faz por exemplo, chega aqui positivamente e chega aqui também positivamente ou negativamente, vai haver um diferencial aqui no semicondutor e ele vai aquecer para dedéu. Nisso daí, ele não vai ter para onde fugir, para não estourar, ele vai ter que mandar para a base de volta. Aí essa base, geralmente essa base, ela vai estar num conjunto de resistências, tá? Vai ter um conjunto de resistências e esse conjunto vai estar ligado a quem? Ao terra. Justamente para dissipar essa alta potência que está aqui. Geralmente, quando existe um dissipador desse, não é só um transistor. Às vezes são 3 ou 4 transistores que trabalham juntos. Eles aquecem, por quê? Porque eles têm que receber o diferencial de potência. Às vezes não tem aquele aparelho que quando tu vai mexendo no botão de volume, tu está se aproximando do volume máximo, aí você percebe que o som ele distorce um pouco e se você aguardar uns 2 segundos parece que o som normaliza, a distorção vai embora. É exatamente isso, esse equalizador, esse conjunto equalizador de PNP que dissipa o consumo dele, o alto consumo, para um conjunto de resistores que vai lá para o terra e anula toda essa carga extra que está lá na amplificação, tá? Então, em conjuntos de amplificadores de alta potência em DC, eles precisam fazer esse sentido de energia no PNP para dissipar o excesso de potência que está lá entre os transistores, tá? Então, isso aqui, no caso, é consumo, terra, e aqui é para dissipação. Dissipação. Deixa eu jogar um pouquinho para cá. Não, mas aí não vai dar. Não. Peraí, deixa eu escrever. Então. Tá? Entendido então, pessoal? Por que esse PNP é chamado de bipolar? Porque ele pode ter 2 sentidos diferentes. Tá? Um para acumular potência e jogar de um coletor de um para o coletor do outro. Tá? E esse aqui, quando muda, é justamente para jogar o excesso para algum lugar do circuito lá, jogar para algum lugar, tá? Agora, tire o print aí que eu vou explicar fisicamente agora eles. Tire o print aí que eu vou explicar fisicamente. É isso mesmo. Tire o print aí que eu vou explicar fisicamente. Mateus, tirou o print? Já. Ok, então vamos lá. Então vamos agora.
Bom, aí vocês devem estar pensando assim, pá, então quer dizer que eu posso comprar qualquer transistor? Não, não pode ser não. Você tem que, ó, aí que está o detalhe. Você tem o seu projeto, o projeto que você está fazendo, né? Então veja bem, você tem aqui a base, você tem aqui o coletor e tem aqui o emissor, certo? Primeiro, quando você for comprar o transistor, esse material aqui que é o semicondutor, ele tem um valor de carga, ele tem um valor que é chamado em farad, né? É um valor de carga chamado em farad, tá? Existe agora na base, existe uma coisa que a gente chama de carga de disparo, tá? Não é disparo não, desculpa. É carga inicial, tá? Essa carga inicial, ela é de uma escala de alguns miliamperes, tá? Miliamperes. E aqui o coletor, ele tem uma tensão máxima, tá? Tanto o coletor como o emissor, tensão máxima de X volts, tá? E a mesma coisa aqui, tensão máxima, tensão máxima aqui no caso de saída, tá? De saída, que também vai ser X volts, tá? Então, quando você for comprar um diodo, aí é que está o detalhe. Você vai ter que pedir por código. Você vai dizer, ó, eu quero um BC547, eu quero um NPN 4001, eu quero aí um BF 430, e tu ainda tem que dizer, se é NPN ou PNP, né? Tu ainda tem que dizer isso aí, né? Então, são muitas informações. Um TIP 42 ele pode ser usado como se fosse um transistor comum, tá? Mas lembrando que o TIP ou ele vai trabalhar com altas tensões em DC ou vai trabalhar com AC. Tem TIP que trabalha com AC também. Então olha só, então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando vocês forem comprar, vocês vão ter que comprar. Eu quero um transistor que a tensão coletora dele é X volts, a tensão de saída dele é X volts, com a base inicial de tantos miliamperes, e eu quero PNP. Cara, é muita informação. O cara vai pensar, vai olhar para tua cara e dizer, tu é doido, cara. Me diz o código do transistor aí que é mais fácil. É mais fácil arrumar para ti pelo código, cara. Aí vale o que eu falei. Se você tem o projeto da placa, é isso, por isso que tem que ter os livros. Então, o projeto da placa vai dizer assim, isso aqui é um BF 430. Rapaz, se tiver escrito isso, se tiver escrito na placa lá, beleza, tu já sabe qual é o código. Então, tu vai na loja e diz, eu quero um BF 430, né? Mas, vamos supor que você não saiba qual é o código. O transistor torrou, pegou fogo, tu não tem o código dele tu não tem nem o projeto da placa, né? Muita gente se vê em apuros quando acontece isso. Então a única maneira, meu nobre, é fazer o seguinte: é você ligar o aparelho. Eu sei que o aparelho não vai funcionar perfeitamente, mas você vai ligar o aparelho e vai colocar lá 3 pontas de testes de um osciloscópio e vai botar também de um multímetro ao mesmo tempo. Aí a diferença de tensão, de corrente que vai dar no osciloscópio ali, aí tu já sabe mais ou menos qual é a miliamperagem e a tensão. E aí o que é que tu vai fazer? Você vai lá no livro e procurar quais são os transistores que usem aquela miliamperagem na base e qual é a tensão que eles usam. Aí no livro vai te dizer, tem esses 20 aqui que usam essa miliamperagem e essa tensão. Aí o que é que você vai fazer? Você vai ter que escolher um dos 20, já que você não tem o projeto da placa, mas você já sabe a tensão e a miliamperagem. Aí a única forma é tu ir lá na loja, compra aí uns 4 ou 5 dos 20 modelos e vai testando um por um. Um deles vai dar certo. Cara, isso é a pior situação
para um cara que está consertando placa é essa daí, é tentar descobrir qual é o transistor que está lá, ainda mais se o cara não tiver o projeto. Agora, tem placas que na própria placa está escrito, aí é uma maravilha. Vamos supor, na placa está escrito assim, BF 43 volts. Beleza, é só eu consultar no manual quais são os BFs que trabalham com 43 volts. Pronto, vai ter só uns 2 ou 3. Aí eu compro os 2 e 3 e testo lá na placa qual que funciona. Entendeu? Então por isso que é importante você ter esses livros aí, tá? Bom, então eu acho que por hoje é só, pessoal. Deu para explicar para vocês como funciona, tá? Na próxima aula vai ser super importante, vocês não percam, porque a gente já vai aprender como usar um multímetro para fazer testes básicos. E nesses testes eu já vou apresentar os componentes para vocês. Por quê? Porque eu vou apresentar o componente, explicar lá fisicamente ele, relembrar algumas coisas que a gente aprendeu aqui e já aprender como ajustar o multímetro para fazer o teste do componente. Ok? Estão ouvindo minha voz aí? Estão, né? Estão ouvindo a voz? É porque deu uma falha. Minha placa mãe. Ah, tá. Porque deu uma falha de internet doida aqui, mas graças a Deus não cortou tanto. Bom, então sabe que a próxima aula vai ser uma das mais importantes, tá, pessoal? Não faltem. E eu gostei aí de você, Monteiro. Você foi um cara altamente participativo, perguntou bastante. E veja que numa só aula você tirou muitas dúvidas. Se você tivesse acompanhado todas, tava igual uma águia voando aí, igual o Matheus aí. O que, Monteiro? Que Monteiro deve ter uma prática maior que a minha. Não, é que eu acho que o pai dele já mexeu muito com a eletrônica. Deve ser isso. É, o pai dele já mexeu muito com isso daí. Explicado. É, tá explicado. O pai dele é das antigas, igual eu. Então ele deve ter uma banca em casa. Gente. Com certeza, com certeza. Tá, gente? Aquele material, aquela mesa. Eu esqueci agora. É a bancada de teste mesmo que a gente chama. Ah, pronto. É. Bom, pessoal, então, na próxima aula, quais vão ser os assuntos? Então qual vai. Ah, mas teu pai deve conhecer tudo isso aí, ô Monteiro. Então, olha só, quais vão ser os assuntos? Vai ser material de trabalho. Vocês vão aprender quais são os materiais e alguns deles eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai aprender como usar um multímetro para fazer os testes dos componentes que vocês vão conhecer. Pelo menos os componentes básicos da eletrônica analógica, tá? Porque depois, mais na frente, quando a gente aprender a analisar projetos e aprender a analisar layout de projetos, é que a gente vai passar para o SMD depois, tá? Então não esqueça a próxima aula que vai ser super importante. Então boa noite aí para todo mundo, desculpa aí, tá? Qualquer coisa e a gente se vê aí agora, deixa eu ver, pode ser no domingo à noite? Pode ser no domingo à noite, pessoal? Pode ser... Mas como assim, Monteiro? Mais, na verdade, eu não entendi. Não, mas aí eu tenho outras coisas para resolver também. É por isso que só são 3 aulas por semana, o Monteiro. Tá? Eu acho que amanhã à noite ou sábado à noite já está no YouTube essa aula, tá, pessoal? Com a apostila, tudo diagramado direitinho e já tem um exercício para você fazer, tá? Então vê aí se tu pode fazer no domingo, Monteiro, a aula aqui com a gente? Pode ser no domingo? Tá, ok. Então vai ser às 9 horas domingo, tá, pessoal? 9 horas, a gente leva até umas 10h30 a aula aí no domingo. Tá bom? Então até mais aí, pessoal. Tudo de bom para vocês e a gente se vê aí depois.